Eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. Uma criança faz uma arte. Numa sala, ela pega uma bola, chuta e quebra o vidro. O que eu faço? Eu posso pegar essa criança, colocá-la de castigo. Vai ficar sem a bola, sem o seu videogame, sem isso, sem aquilo. Talvez a criança entenda, ou na maioria das vezes ela não vai entender nada. Ela percebe que fez alguma coisa errada, mas não participou do processo. Ela poderia ajudar a limpar os cacos de vidro, ela esperaria enquanto o pai pediria para um vidraceiro colocar o vidro, ela acompanharia todo esse processo. Apartá-la da situação não resolve. E as crianças fazem isso o tempo todo. Agora, um outro equívoco tão grande, tão deletério como esse, é deixar passar como se nada tivesse acontecido. A criança precisa ter uma consequência. Nós temos que ter uma consequência. Do meu ponto de vista, deixá-la ficar sentada num banquinho para pensar no que fez é uma mera bobagem. Porque a criança ainda não tem capacidade, ela não tem consciência ainda para saber isso. Evidentemente que quando ela quebra as coisas, quando ela faz alguma coisa, ela sabe o que ela faz. Mas assim, ela não tem essa autoconsciência de parar a atitude antes de fazer. É por isso que não tem sentido algum. Então a criança comete uma bobagem qualquer, o pai fica muito exasperado com ela e às vezes ou bate ou põe de castigo. Mas deixa de fazer a coisa mais importante, que é trazer para a criança essa situação. Olha, isso que você fez, eu não gosto que você faça isso. Corre-se o risco também, dependendo da atuação dos pais, que a criança os manipule com muita facilidade. Digamos que durante o dia a criança fica com a mãe. Um exemplo. E nesse dia a criança estava muito agitada. Ela brigou na escola, ela xingou a empregada, ela chutou o cachorro, desobedeceu a mãe durante o dia todo. E a mãe, que ficou esse tempo todo nessa passionalidade, ela sentiu isso da criança, ela fica desesperada. Então ela chega e, um último recurso, ela fala: eu vou falar tudo para o seu pai quando ele chegar. O pai chega e, completamente longe dessa vivência emocional, ele não passou por nada disso. Então tem duas situações curiosas. Vamos imaginar que o pai chega, a mãe está desesperada para falar com o pai e fala assim: olha, o seu filho, é engraçado que agora é o filho dele, né? O seu filho fez isso. E a criança, ela fica na expectativa de ver qual vai ser a reação do pai. E vamos dizer que o pai tem uma atitude completamente blasé, benevolente, fala: ah, meu filho, que feio, não faça isso. Tá bom, filhão, dá um abraço, pede desculpa para a mamãe, alguma coisa desse tipo. E completamente solapa a autoridade da mãe. Mas vamos imaginar uma outra situação onde essa parelha, pai e mãe, ficam muito próximos, que já existe um combinado anterior, e o pai, quando vê essa situação e ouve isso, ele fala: o que você fez com a sua mãe? Tipo assim, ele se posiciona frontalmente contra a criança, mas assim, exatamente do lado da mãe. E a criança percebe nesse jogo de cena que o casal está unido. Então isso é interessante, mas isso também precisa ser conversado antes, porque a maioria das vezes acontecem situações que nos pegam de surpresa. Se a gente sempre corta, o mundo fica muito inviável para a criança, porque nada pode ser feito. Mas se a gente também deixa elas fazerem tudo e elas têm a voz de comando e é assim mesmo, assim vai, é difícil. Né? Talvez essa criança não fique muito preparada para viver no mundo fora da nossa casa, porque ela mexe em tudo, ela pega tudo, ela está acostumada a isso. E quando vai para a casa dos outros, em outros ambientes sociais, ela vai repetir isso. Mas aí como é que faz? A pessoa de fora não é obrigada a aceitar isso e vai fazer os cortes, que ela não teve isso em casa. Aí é mais difícil. Você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Então escreva para nós. E não deixe de nos acompanhar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até a próxima!